Acredito que os irmãos já passaram pela leitura que vou fazer. Aliás, vou ler um versículo apenas, se você está durante a mensagem. Mas no livro Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o capítulo 7, versículo 29, está registrado ali o sermão de Jesus, chamado Sermão do Monte. O sermão foi pregado enquanto Jesus estava no seu ministério itinerante de andava ensinando, pregando, curando, e representa os valores do reino de Deus, destacando a importância das atitudes internas como misericórdia, pureza de coração, humildade, com o objetivo de tornar cada um dos seus seguidores, cada um de nós, os cristãos, melhores. No versículo 7 diz o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Tem uma outra versão que diz o seguinte: felizes são os que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia deles. Esse sermão ele foi pregado para uma multidão. Em princípio pode parecer que foi para os discípulos somente, mas foi para uma grande multidão. Jesus subiu ao monte, sentou, começou a falar, e esse sermão chegou até hoje, chegou até nós. Pelo sermão a gente destaca, podemos ver as atitudes ou as condições espirituais que refletem o povo do reino. Eles são pobres de espírito, são perseguidos por causa da justiça, são mansos e têm fome e sede de justiça. Falado desse jeito, parece uma coisa não muito interessante, não é isso? Quem queria participar do reino se todos são pobres, se todos são perseguidos? Mas Deus inverte os valores do mundo. A bênção está com os pobres de espírito, porque, embora não tenha muitos da riqueza do mundo, tem todas as riquezas de Deus, do reino de Deus. Aqueles que choram são consolados por Deus. Os mansos podem parecer tolos à vista da sociedade hoje, mas herdarão o reino dos céus. Aqueles que têm fome e sede de justiça terão uma satisfação real que o mundo não consegue entender. Vemos também que não são qualidades que normalmente associamos ao sucesso. É muito fácil entrar no reino de Deus, basta você levantar sua mão, entregando sua vida a Jesus, o seu coração a Jesus. Mas com essas qualidades anteriores, torna não muito fácil, porque exige mudança de vida, exige algumas coisinhas que você tem que mudar na sua vida. Na verdade, o Sermão do Monte sai da atitude da teoria para a prática. Em Mateus 5, 7, como lemos, vem uma pergunta: quem teve ou quem tem uma vida assim, corretinha, que nunca precisou de perdão, nunca precisou de misericórdia? Misericórdia, a gente recebe a partir do momento que nós praticamos, que nós entregamos, nós temos misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia, uma outra versão. Mas o que é misericórdia? Em princípio, podemos perceber ou pensar que misericórdia é um sentimento.
Mas a misericórdia está relacionada à compaixão, mas não é a mesma coisa. A compaixão é uma resposta emocional profunda ao sentimento. Normalmente, a compaixão leva alguém ou algum tipo de ação, e muitas vezes é quando a compaixão se torna misericórdia. Por outro lado, você pode ser misericordioso na sua maneira, na maneira como você age em relação a outra pessoa, sem sentir nada, sem sentir compaixão. Embora a misericórdia seja frequentemente relacionada ao sentimento, não é realmente sobre como você se sente, mas como você faz. É sobre o que você faz. A misericórdia está no coração de Deus. É uma qualidade importante para os cristãos, porque está no centro do caráter de Deus. Numa conversa de Moisés com Deus, em Êxodo 33, 19, Moisés queria ter certeza de que Deus estaria com o povo, então ele pediu para, deixa eu ver tua face. Mas ele disse que nenhum homem pode ver a face de Deus. Ele poderia até mostrar sua glória, mas ou, na passagem pela pedra, mostraria as costas. Êxodo 33, 19 diz, farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem me compadecer. Eu terei compaixão de quem tiver compaixão. Antes mesmo de Deus falar o seu nome a Moisés, ele está dizendo algo sobre si mesmo, que ele é misericordioso, que é compassivo, e também está dizendo que escolhe com quem tem misericórdia e compaixão. Ele não deve nada a ninguém e não tem a obrigação de ter misericórdia com ninguém, a não ser com aqueles que praticam misericórdia, aqueles que praticam compaixão. Assim como Deus é santo, é amor, Ele é também misericordioso, Ele é também misericórdia. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, está registrado em Efésios 2, 4. É apenas quem Ele é. E você entenda que é tão importante que o povo dele seja assim também, misericordioso. A misericórdia, a gente vê no Salmo, Êxodo 34, 6 a 7, o seguinte, o Senhor passou diante de Moisés e proclamou, o Senhor Deus é compassivo e bondoso, numa outra versão, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, aí visita a iniquidade dos pais, nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Queremos ter misericórdias? Queremos obter misericórdia de Deus? Sejamos misericordiosos. E Deus é um bom lugar para a gente aprender a ser misericordioso, porque a misericórdia é compassiva. Jesus era a imagem da misericórdia e da compaixão. Repetidas vezes, Jesus é confrontado por multidões de pessoas que precisam de cura, ensino ou alimentação. Qual foi a resposta de Jesus para ela? Normalmente, Jesus sente a compaixão por elas. Quando alguém quer vender alguma coisa, buscar angariar fundos para uma campanha, ou quando tem um pedinte que quer tirar dinheiro de você, eles nunca deixam a ferida cicatrizar. Fica sempre... Algumas ONGs colocam crianças desnutridas para tentar tocar em você.
Quando você vê uma situação desse tipo, você tem compaixão. A misericórdia é cheia de graça. Graça e misericórdia são inseparáveis. Pastor Ronaldo, domingo à noite, falou sobre graça. Hoje eu estou falando sobre misericórdia, porque graça e misericórdia andam juntas. Então, peguei carona na mensagem dele. Somos salvos pela graça de Deus, embora mereçamos ser condenados. Isso é o que a misericórdia faz. Ela nos dá o que não merecemos. Em Mateus 25, Jesus contou que um dia ele vai julgar todas as pessoas, todas as nações, e vai formar duas filas, ovelhas e cabras. E você sabe como ele vai dizer para quem vai para o céu e quem vai para o outro lugar? Leia Mateus 25, 34 a 46. Não é qualquer coisa que a gente possa fazer para nos salvar. Quando alguém é salvo, é cheio do Espírito Santo e afirma ser um seguidor, um discípulo de Jesus, um filho de Deus. E, diante disso, Deus espera, ou qualquer um de nós, quando sabe que o seu amigo é crente agora, é que ele seja mais parecido com Deus, que ele tenha compaixão, que ele tenha misericórdia, que ele tenha amor para com o próximo. Tem um coração que está mudando lentamente para se tornar como o coração de Deus, mais parecido com Deus. Importante que ele cresça e que nós diminuamos. Essa é a ideia do aceitar a Cristo. Que eu diminua e que ele cresça. João Batista já falou isso. E é bom obedecer João Batista também. A graça é renunciar de um tempo da sua semana para encorajar alguém que esteja necessitado. Não somente de coisas materiais, mas também de coisas espirituais. As pessoas não precisam somente de coisas materiais, mas precisam de algo espiritual. E você tirar um tempo da sua agenda, durante a semana, durante o seu dia, para fazer este atendimento, está mostrando graça, está mostrando misericórdia. A misericórdia é paciente. Não somos uma sociedade muito paciente. Em quanto tempo você perde a paciência numa fila? Eu li que uma pesquisa feita aí, as pessoas numa fila perdem a paciência em 17 minutos. Você demoraria 17 minutos para perder a paciência na fila? Fica olhando lá, está demorando, a lei de Murphy só funciona para você, a outra fila está mais rápida, você sai daquela fila, vai para a fila mais rápida e demora, o caixa quebra, a pessoa vai embora, o sistema não funciona. No julgamento final, nós teremos duas filas, cabras e ovelhas. Eu acho que com as ovelhas, a gente vai ter mais paciência do que cabras. Então, quando você estiver numa fila, paciência. Conta até 10, se precisar conta outra vez. Quando você está esperando o elevador, você sabe que é o tempo que você tem a verdadeira noção de tempo. Ou quando você está no trânsito e o sinal abre. Você sabe quanto que é o milionésimo de segundo? Na prática, como você exemplificaria isso? Exatamente, o sinal abriu e a pessoa de trás de você buzina. Esse é o tempo de 1 milionésimo de segundo. Ele já está impaciente. Nós preferimos nos endividar por alguma tecnologia de última geração, ao invés de economizar e pagar à vista. Trancamos nossos idosos assim que eles nos atrapalham. Colocamos nossos filhos na creche, sempre que eles nos atrapalham, nossos planos, nosso trabalho. Às vezes a gente não tem escolha, mas é bom quando temos
Até quando a gente não tem escolha, o não escolher já é uma escolha. A misericórdia tem tempo para o inconveniente. A misericórdia é paciente. A misericórdia é amorosa. Em 1 Coríntios 13, você conhece esse texto que fala sobre o amor. Nos diz que o amor é bondoso, o que está bem próximo da misericórdia. O amor é a própria essência de Deus. E como seu povo somos chamados, acima de tudo, a amar. Se você não ama o próximo como a si mesmo, na primeira carta de João, no capítulo 4, ele diz: aquele que diz que me ama e não ama o seu irmão, é mentiroso. Por quê? Como é que a gente não vê Deus e dizemos que o amamos? O nosso irmão, a gente vê, a gente toca, e a gente não ama esse irmão? Eu não posso estar falando a verdade. Então, nós somos chamados a amar. O amor é um compromisso incondicional com o bem-estar da pessoa que amamos. Então, quando Deus diz que nos ama, Ele está comprometido em nos ver fazer bem, em fazer o nosso bem dentro dos limites que é bom para nós. E quando somos misericordiosos, estamos entendendo ou estendendo esse tipo de amor aos outros. De repente, aqui pode ser a causa de você ter aquela oração não respondida. Porque você está pedindo muito para você e pouco para o outro, ou aquilo que você está pedindo não vai ajudar a outras pessoas. Mas misericórdia é perdão, é perdoar. O que é perdão? É misericórdia. Mas o que é isso? Perdão é cancelar a dívida de outra pessoa. Se alguém nos fez mal, está dizendo que não vamos usar isso contra ela. É aqui que a misericórdia atinge mais a maioria de nós. Todos nós ficamos ofendidos e precisamos perdoar. Mas ainda mais, ofendemos os outros e, acima de tudo, ofendemos a Deus. E precisamos ainda de mais perdão. Você sabia que é impossível para uma pessoa amarga ou implacável ser perdoada? Porque ela não perdoa. Tem um pastor amigo que dizia o seguinte: não perdoar é como se você vai para um local, pega um copinho, bota veneno, toma aquele veneno e espera que a outra pessoa morra. Isso é falta de perdão. A parábola do credor incompassivo, ou do servo que não foi perdoado. Em Mateus 18, de 21 a 35, Jesus conta uma história de um servo que devia ao rei uma grande quantia. E o rei chamou para prestar contas, ele disse: olha, não posso pagar, por favor, perdoa a minha dívida. Essa dívida era muito alta e o rei perdoou. Na saída, ele encontra um amigo que devia, assim, praticamente nada em comparação à dívida dele com o rei. E o amigo que devia disse: olha, eu não tenho como pagar agora, eu posso pagar depois? Ele disse: não, vou colocar você na cadeia dos devedores. O final dessa história você conhece. O rei ficou sabendo e chamou o servo e perguntou: você não foi perdoado? Por que você não perdoou? Eu não usei de misericórdia com você, por que você não usou de misericórdia para o seu amigo?
É um pouco incoerente isso, não? Alguém é perdoado, mas não perdoa. Não importa o que as pessoas fazem contra nós, devemos perdoar. O Novo Testamento, ele não faz exceção. Não, isso aqui, relaxa, não precisa perdoar, não. Não faz isso. Jesus disse para amar seus amigos e odiar seus inimigos, não foi isso? Não. Ele disse para amarmos os nossos inimigos também. Porque os amigos a gente ama, né? É mais fácil. Ame seus inimigos e abençoe aqueles que o perseguem. Perdoe as dívidas dos outros. Tem uma oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, que diz assim: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você já leu essa oração, não já? Pois é. No final dessa oração, Jesus diz que se não perdoarmos os outros, Deus não nos perdoará. Então eu falo para o surdo, primeiro tem que perdoar, e depois Deus perdoa a gente. No final da história, o rei fala: cancelei toda a sua dívida porque você implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo, assim como eu tive de você? É assim que o nosso Pai Celestial tratará cada um de nós, a menos que perdoem o nosso irmão. Uma pergunta: quem são os que recebem misericórdia? Eu e você, não é isso? Porque nós somos misericordiosos. Então nós recebemos misericórdia. Se até você ouvir isso, você não era misericordioso, e você, assim como eu, precisamos de misericórdia, sejamos misericordiosos. A misericórdia de Deus é justa. Deus é incrivelmente perdoador, mas é também justo. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Salmo 86, 5. A nossa sociedade, pelo menos em nível oficial, perdeu muito da ideia da justiça. Pune o errado e recompensa o certo. Na verdade, nós nem falamos mais em certo e errado, mas o politicamente correto. Deus se preocupa com a injustiça e a opressão e lida duramente com pecadores que não se arrependem. Existe uma maneira de receber misericórdia e escapar dessa punição, e é através da fé no sacrifício de Jesus, aquele que não conheceu o pecado e se fez pecado por nós, para que pudéssemos nos tornar a justiça de Deus. Mas se nós nos recusamos a abandonar o pecado e aceitar o sacrifício do pecado, não nos resta nada além da justiça, da punição pelo pecado em si. Mas esse domínio de Deus não é nosso, perdão dos pecados. Chegará o dia em que Jesus julgará. Até lá, Ele terá misericórdia e nós esperamos, e Ele espera de nós que sejamos misericordiosos. Concluindo, ao buscarmos viver o nosso chamado como cristão, como discípulo de Jesus Cristo, não nos enganemos que porque por estarmos aqui na quarta-feira, por estarmos no domingo, alcançaremos misericórdia. Mas é sobre tudo o que nós fazemos no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Se durante a semana nós somos misericordiosos, nós receberemos a misericórdia de Deus. A adoração é importante, a quarta-feira é importante, o domingo também, o conhecimento de Deus é importante, estar em comunidade é importante.
Mas Jesus falou muito sobre a prioridade da misericórdia sobre a religião. Em certa ocasião, ele disse aos fariseus: ide e aprendei o que significa a misericórdia quero, não sacrifícios. Mateus 9,13. Em outro momento, ele diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus e hipócritas, você dá 1/10 dos seus temperos, hortelã, endro e cominho, mas você negligenciou as questões mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fidelidade. Você deveria ter praticado o último sem negligenciar o primeiro. Mateus 23:23. Como somos conhecidos? Como você era conhecido? Como você será conhecido a partir de hoje? Você é conhecido pela sua compaixão? Eu usei por sua compaixão, mas eu não posso usar por sua graça, porque você é conhecido por sua graça, é o seu nome. Mas você é conhecido pela tua graça, especialmente para com os necessitados. Você é conhecido pelo amor de Deus que tem demonstrado, o amor com mãos e pés, não o amor de palavras. Você é conhecido pelo perdão que você dá às pessoas. Perdão que você dá às pessoas, especialmente aquelas que não merecem. Assim como nós, quando não temos Cristo como nosso Salvador, nós somos inimigos de Deus. Nós não merecemos ser perdoados, mas Ele nos perdoa. Por que você é conhecido? Por alguém que tem misericórdia? Porque felizes são os misericordiosos, porque eles terão misericórdia. Que Deus nos ajude a ser misericordiosos nesse mundo tão estranho, que não tem misericórdia de nós. Que muitas vezes ouvimos, diante de uma situação, misericórdia. Que sejamos misericordiosos, em nome de Jesus. Amém.